Vamos estudar agora a teoria molecular do calor específico. Nós temos aqui um sistema, um gás ideal termicamente isolado a uma temperatura T. Pela da teoria cinética dos gases ideais, a gente sabe que a energia total desse sistema é a energia cinética a soma da energia cinética de todas as partículas do gás, e essa energia cinética total ela é igual a 3 meios de nRT. E aí o que é que a gente faz? A gente transfere uma quantidade de calor dQ para esse sistema. Pela teoria da quantidade de calor, nós sabemos que um calor fornecido a um sistema vai provocar uma temperatura, uma variação de temperatura dt, de forma que esse dq é igual a NCV dt, onde esse CV é o calor específico a volume constante do sistema. Mas aqui dentro tem um gás ideal. E no gás ideal não há energia de interação entre as partículas. Ou seja, toda a energia transferida para o sistema vira um acréscimo de energia cinética. Pois bem, então, derivando a energia cinética total em relação à temperatura, nós encontramos que a derivada da energia cinética é igual a 3 meios de nr vezes a variação de temperatura. Comparando-se essas duas aqui, nós encontramos o resultado de que o calor específico do gás ideal é igual a 3 meios de R, ou seja, é 12,47 Joule por mol Kelvin. Isso é um resultado muito importante, porque o gás ideal é uma idealização de qualquer gás bem diluído, ou seja, a baixa densidade. Então, você pegar um gás qualquer e medir o calor específico dele, desde que ele esteja diluído, o valor obtido deve ser igual à teoria, a esse valor, 3 meios de R previsto pela teoria cinética dos gases ideais. Esses experimentos foram realizados e o pessoal encontrou o seguinte: aqui temos o valor esperado da teoria cinética dos gases ideais. Eles fizeram esse experimento com gases monoatômicos. Isso aqui são os gases nobres, né, que eles existem na forma molecular, simplesmente é um átomo se movendo lá dentro do gás. E o calor específico obtido nos gases monoatômicos foi o calor, os valores experimentais foram precisamente 12,47 Joule por mol Kelvin, concordando completamente com a teoria a teoria do teoria cinética dos gases ideais. Contudo, no experimento com gases diatômicos, ou seja, aqueles gases moleculares, em cada molécula tinha dois átomos, como o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, o gás oxigênio ou o gás monóxido de carbono, esse resultado não foi encontrado. O valor encontrado foi aproximadamente igual para todos os gases monodiatômicos, por volta de 20,8 Joule por mol Kelvin. E para os gases poliatômicos, né, aqui com 3 átomos, né, por molécula, os valores foram acima. O que está acontecendo aí? Todos esses gases aqui, eles estão dentro, estão diluídos o suficiente para que a aproximação do gás ideal seja válida. Então a gente precisa, a resposta está lá na estrutura atômica desses gases. Né? Moléculas monoatômicas, né, simplesmente são bolinhas, é o que mais se parece com o gás ideal. Uma bolinha isolada se movendo no espaço tridimensional. Ou seja, ele tem 3 graus de liberdade translacionais. Ele pode se mexer na direção x, y ou z. Já moléculas diatômicas, elas são um pouco mais complexas. Se você pensar no movimento do centro de massa de uma molécula diatômica, né? Então vamos pensar aqui, essa caneta como sendo
o eixo de uma molécula diatômica em que tem um átomo aqui na extremidade e um átomo na outra. O centro de massa se move em x, y e z. Né? Também tem 3 graus de liberdade. Contudo, existem outros graus de liberdade de uma molécula diatômica, porque a molécula diatômica ela pode girar ao redor dos eixos. Então, ela pode girar assim, ela pode girar assim, certo? Ela também pode girar ao redor do próprio eixo. Só que esse aqui não conta. Não conta por causa da simetria do sistema. Esse daqui também conta. Então, quando você adiciona energia ao sistema, pela teoria do gás ideal, essa energia todinha vai ser convertida na energia cinética das partículas. A energia cinética tanto pode ser translacional, do movimento do centro de massa, quanto pode ser rotacional. Então, se uma molécula tem graus de liberdade rotacionais, no caso da molécula diatômica são 2, né? Ela pode girar assim, ou pode girar assim ao redor desse eixo. Esse aqui não conta por simetria, porque não muda a simetria da molécula. Existe simetria ao redor do eixo de rotação. Já esse aqui precisa de energia para fazer a molécula girar dessa forma. Certo? Então isso aqui conta como conta para fazer esse movimento aqui, precisa de energia também, porque vai ter que ter energia cinética para fazer esse movimento de rotação. Então a energia dada pelo sistema também pode ser absorvida por uma molécula diatômica para que ela faça esses movimentos de rotação. E tem ainda o terceiro, que é um movimento de vibração. Um movimento de vibração de uma molécula diatômica é como se o comprimento da ligação atômica da molécula ela ficasse vibrando. Só que para um gás diatômico, as energias envolvidas para esse movimento de vibração, elas são muito altas. E isso só vai acontecer se você elevar a temperatura dos gases diatômicos a temperaturas muito altas. Já moléculas poliatômicas, quanto mais átomos tiver a molécula, mais complexo vai ser esse movimento vibracional. O movimento translacional e rotacional continua existindo nos 3 eixos ao redor da molécula. Mas o movimento vibracional vai ficando cada vez mais importante, porque quanto mais átomo tiver, mais complexa vai ser as formas que essa molécula pode vibrar, e a energia para ativar essas vibrações moleculares é cada vez menor. Então você pode acessá-las com a temperaturas mais baixas, o que não é o caso das moléculas diatômicas. Mas aí, de onde é que vem essa diferença? A gente falou nos slides anteriores o teorema da equipartição, que cada grau de liberdade contribui com meio kBt, né? Meio vezes, 1/2 vezes a constante de Boltzmann, vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. De forma que a energia cinética média de cada molécula é 3/2 de kBt. Então é 1/2 para cada, isso do gás ideal, né? Que só tem movimento em x, y, z e não tem rotação. Então é meio de kBt para cada grau de liberdade. Então, cada meio de kBt vai contar com R sobre 2 aqui no calor específico a volume constante. No caso das moléculas diatômicas, nós temos as 3 graus de liberdade, né? Tem x, y, z e tem mais 2 de rotação. Esse aqui não conta, é a molécula girando ao redor desses 2 eixos aqui. Então, a gente tem que somar 5 graus de liberdade para as moléculas diatômicas. Com isso, teríamos que somar mais R aqui para a molécula diatômica, né? Então, isso torna o calor específico a volume constante do gás diatômico como 5/2 de R. 5/2 de R é igual a 20,79 joule por mol por Kelvin.
E se você comparar com os valores obtidos aqui dos gases diatômicos, é praticamente idêntico. Então, de fato, a teoria cinética dos gases ideais está explicando bem direitinho o calor específico dos gases monatômicos e dos gases diatômicos, mas aqui nos gases diatômicos nós temos que levar em conta que há mais 2 graus de liberdade, cada um recebe contribuindo com 1,5 de kBT para energia cinética média de da partícula. Então, se a gente generalizar aqui o calor específico em relação à temperatura de um gás de hidrogênio, H2, aqui nas baixas temperaturas, você aumenta a temperatura, o calor específico dele não muda, porque toda a energia térmica recebida, ela simplesmente é convertida em energia cinética. Aí você vai aumentando um pouco mais para temperaturas maiores, aí parte daquela energia dada já não vai totalmente para a energia cinética de translação, vai para a energia cinética de rotação. Então, bem aqui, os modos de rotação são ativados e o calor específico fica 5 meios de R. E se você continuar dando calor para o sistema, em temperaturas muito altas, você vai começar a ativar os modos normais de vibração da molécula. E aí, o calor específico se torna 7R/2. Isso aqui é para uma molécula diatômica. Para uma molécula poliatômica, essa curva é mais cheia desses degraus, porque a partir do momento em que você ativa os graus de liberdade de vibração, você vai ver uma riqueza muito grande aqui de degraus, porque quanto mais complexa é os graus de liberdade na molécula, mais graus de liberdade ela vai ter, e mais você vai ativar esses modos de movimento molecular à medida que você aumenta a temperatura. E como é que fica o calor específico dos sólidos? Os sólidos são um pouco mais complexos. Por quê? Porque os átomos estão presos àquela distância de equilíbrio R0 entre eles, né? Eles estão a essa distância de equilíbrio em relação uns aos outros, e eles interagem entre si de acordo com aquele potencial que a gente viu em alguns slides anteriores. Mas quando os átomos estão bem próximos, a distância relativa entre eles é bem próxima daquela distância de equilíbrio R0, em que a energia potencial é mínima, eles se comportam como um oscilador harmônico. Então você pode imaginar que eles estejam ligados uns aos outros por pequenas molas com a constante de mola K, dada pelos detalhes pela primeira derivada da função energia potencial perto daquele ponto mínimo que a gente viu do potencial de interação entre os átomos. Mas, no oscilador harmônico, é possível mostrar que a energia cinética é igual à energia potencial. E isso vai acontecer, em média, para todos os átomos de um sólido. Lembrar que um sólido ele também vai ter um número de Avogadro de átomos a cada mol, né, cada massa molar do material. Pois bem, então como é que a gente calcula, como é que a gente estima qual é o calor específico dos sólidos? A gente lembra que a energia cinética total dos gases ideais é dada por 3 meios de nRT, onde N é o número de moles do material. Mas, como agora, pegando emprestado esse resultado dos gases ideais e sabendo que num sólido em que você pode assumir que os átomos estão ligados entre si por
por uma mola que pode ser bem descrita por um oscilador harmônico, e que no oscilador harmônico a energia cinética média é igual à energia potencial média, a energia total num sólido vai ser a energia cinética total mais a energia potencial total. Então, como a energia cinética é igual à energia potencial no oscilador harmônico, significa dizer que a energia total em um sólido vai ser a energia cinética média mais a energia potencial, mas as duas são iguais, então vai ser o dobro da energia cinética. Então, a energia total nos sólidos é 3 meios de nRT. Então, calculando o calor específico a volume constante, vai ser 1 sobre N, que multiplica a derivada da energia total em relação à temperatura, isso dá um valor de 3R. Bom, fizeram essa medida também, compararam em sólidos e compararam em função da temperatura e compararam com esse resultado aqui da teoria. Esse resultado aqui é chamado de regra de Dulong-Petit. E o resultado experimental mostra o seguinte, que você tem aqui o calor específico, você mede o calor específico dos materiais em relação à temperatura, e à medida que você aumenta a temperatura, o calor específico vai aumentando. Aqui, o sólido não é exatamente igual a um gás. Existe energia potencial de interação entre os átomos. Então, você vai transferir energia para dentro do sistema, parte vira energia cinética, parte vira energia potencial, mas é a energia cinética dos átomos balançando ao redor da posição de equilíbrio. Então, o que vai acontecer é que boa parte dessa energia vai promover vibração da rede. Mas, no limite em que a temperatura cresce muito, em algum momento os sólidos eles vão, a curva, o valor do calor específico a volume constante, ele vai atingindo um patamar que é exatamente o patamar previsto pela regra de Petit-Dulong. Então, isso aqui é um resultado que explica bem o calor específico dos sólidos a altas temperaturas, porque a baixas temperaturas, toda a energia que você transfere para dentro do sistema vai provocar vibrações térmicas dos átomos da rede ao redor da posição de equilíbrio. Então, aqui a gente encerra a discussão sobre a teoria molecular do calor específico dos gases ideais e estendendo a discussão um pouquinho para os sólidos. Antes de falar sobre transição de fase, vamos falar sobre uma forma bastante intuitiva de analisar a relação entre as variáveis de estado. No caso dos gases ideais, a equação de estado é dada por PV igual a nRT. E para uma quantidade fixa de gás, nós temos 3 variáveis de estado, P, V e T. Uma forma possível de estudar os gases ideais é construir um diagrama tridimensional, utilizando as 3 variáveis de estado, P, V e T, e observar a superfície que descreve as transformações possíveis sobre o gás. Mas os diagramas em 2 dimensões são mais convenientes. E um dos diagramas mais importantes é o diagrama P versus V. Existem outros possíveis, como P versus a temperatura e V versus T. Qualquer combinação 2 a 2 das variáveis de estado forma um diagrama. Mas o diagrama P versus V, ele é especial, porque a área abaixo do gráfico, desses gráficos aqui, por exemplo, descreve o trabalho mecânico realizado pelo ou sobre o gás. Mas trabalho mecânico realizado sobre os gases é assunto para o próximo capítulo. Nós temos aqui o diagrama PV do gás ideal. Como é que ele é construído? A gente sabe que PV é igual a nRT, então a gente quer construir um diagrama P versus V, então nós colocamos o P no eixo Y e V no eixo X, e o V passa para o outro lado da igualdade dividido. Então nós temos que aqui no eixo Y vai dar o P, é igual a uma função de V. Mas ainda tem a temperatura aqui que pode variar. Então um jeito
típico de analisar um diagrama PV é utilizar o conceito de isotérmicas. Então, nós transformamos forçamos a temperatura aqui ser constante e vemos o gráfico resultante de P versus V. O que a gente vai ter é que a pressão vai ser uma constante dividido pelo volume. Então, esse aqui é o gráfico típico de uma isotérmica, né? Que é quando a temperatura é constante. Né? Qualquer transformação aqui que ocorra em cima do gás ideal, em cima dessa curva, ocorre a temperatura constante. Então, como é que as isotérmicas de diferentes temperaturas são... como é que é o jeitão delas, né? Então, aqui a gente tem a temperatura T1, que é a mais baixa de todas, então fica o diagrama PV, né, a isotérmica, fica lá embaixo. À medida que a temperatura aumenta, a gente vai aumentar o numerador dessa fração, então o que acontece simplesmente é fazer com que a curva suba. Quanto maior a temperatura, mais acima vai ser essa curva isotérmica. E como é que a gente analisa ela? Bom, imagine aqui um gás a um volume bem grande e você começa a realizar uma compressão sobre o gás. Você comprime, diminui o volume dele. O que vai acontecer é que à medida que o volume do gás diminui, a pressão vai aumentando. Se você continuar diminuindo o volume do gás, a pressão vai chegar a um ponto que ela vai crescer de forma muito íngreme, de forma que vai chegar a um ponto em que uma pequena variação de volume gera um aumento de pressão enorme dentro do gás. E essa análise permanece para todas as temperaturas, só que a curva vai subindo, né? O ponto para uma temperatura maior, o ponto em que uma pequena variação de volume faz com que a pressão aumente muito, acontece antes, né? Para temperaturas maiores. Mais uma coisa típica um detalhe típico do gás ideal é que ele não sofre transição de fase. Uma vez gás, ele continua gás, independente das condições de pressão ou temperatura que você submeta ao gás ideal. Então, é importante, instrutivo a gente dar uma olhada como é que é o diagrama P versus V de um gás real. Então, nós temos aqui, essas curvas são as isotérmicas de um gás real. É diferente, dá para ver claramente que é diferente das isotérmicas de um gás ideal. Então, vamos começar nossa análise aqui pelo um volume grande do gás real a uma temperatura T1, que é a temperatura mais baixa. Aqui continua a mesma lógica. Quanto menor for a temperatura, mais para baixo vai ser a curva isotérmica no diagrama PV. Então, aqui, nós começamos com o gás a um determinado volume bem grande e começamos a comprimir o gás. Ou seja, vamos percorrer essa curva aqui. À medida que a gente comprime o gás, a pressão vai aumentando discretamente, mas chega a um ponto bem aqui em que, se continuarmos comprimindo o gás, a pressão não aumenta, fica constante. E permanece constante até que chega um ponto em que, se continuarmos diminuindo o volume do gás, aí sim a pressão começa a crescer muito fortemente. O que está acontecendo aqui nessa região em que tanto a pressão quanto a temperatura permanecem constantes é uma transição de fase. Nesse ponto aqui, o vapor começa a virar líquido. Então, nós temos aqui, nessa região de temperatura constante e de pressão constante, uma coexistência, um equilíbrio de fase entre o vapor e o líquido. E nesse ponto aqui do outro lado, se você continuar provocando uma compressão no sistema, a pressão começa a aumentar. Esse aqui é o ponto em que todo o
vapor se transformou em líquido e agora nós só temos líquido no sistema. Então é por isso que essa região cinza, essa região achurada aqui, ela não é cinza, ela está verde para mim. Ela é uma região chamada a região de equilíbrio da fase líquida e vapor. Se nós aumentarmos a temperatura, o que vai acontecer? Ainda a gente obtém aqui o mesmo comportamento, só que o platô aqui da região de equilíbrio da fase líquido e vapor, ele é um pouco mais curto. Mas se a gente lembrar lá do conceito do capítulo anterior do calor latente, e que durante uma transformação de fase, a temperatura, por exemplo, quando durante a ebulição da água, você dá calor para o sistema, a temperatura não aumenta mais, e o que acontece é uma mudança de fase. E isso ocorre até que toda a água vire vapor. Então a temperatura não muda durante as mudanças de fase. E é justamente o que nós temos aqui. O que está acontecendo aqui para que a compressão ocorra sem que haja variação da pressão e nem da temperatura é que o calor de vaporização está sendo removido do sistema. E ele vai sendo removido até que todo o líquido, todo o vapor se transforme em líquido e aqui desse outro lado, né? Então desse lado aqui nós temos o vapor e desse outro lado aqui nós temos até que haja essa transformação total entre as fases. Agora, tem uma temperatura crítica que a partir dela não é mais observado uma mudança de fase vapor para líquido. E para temperaturas acima dessa temperatura crítica, quanto maior a temperatura, mais parecido se transforma o diagrama, a isotérmica, com o diagrama dos gases ideais. A moral da história é que as mudanças de fase podem ser compreendidas com os diagramas entre as variáveis de estado, seja PV ou qualquer outra combinação de variáveis de estado que você preferir. Mas, falando de outros diagramas possíveis, a gente lembra que as transições de fase dependem da temperatura. E, no caso, por exemplo, no caso da ebulição da água, acontece a 100 graus. Mas só que essa temperatura também depende da pressão. Então, a água ferve a uma determinada temperatura no nível do mar e ferve em uma temperatura diferente, por exemplo, no alto do Everest. Então, é útil nós podemos construir um diagrama de fases utilizando a pressão e a temperatura como as variáveis de estado. Então, nós temos aqui um diagrama P versus T de um material que ele pode ter 3 fases, sólido, líquido ou vapor. Cada ponto desse gráfico, desse diagrama aqui, representa um par, pressão e temperatura. E para cada ponto existe apenas uma única fase desse material, com exceção dessas linhas aqui. Essas linhas aqui são as linhas em que há um equilíbrio entre as fases. 2 fases podem coexistir. Por exemplo, aqui a curva de sublimação é a combinação de pressão e temperatura que esse material ele existe tanto na forma vapor quanto na forma sólida. Essa curva de fusão bem aqui é o conjunto de pressão e temperatura em que esse material existe simultaneamente, coexiste na fase sólida e na fase líquida. E aqui, a curva de vaporização, em que em cima dessa curva é o conjunto de pressão e temperatura em que o material existe simultaneamente na fase líquida e na fase
vapor. Note que essas três curvas se encontram em um ponto chamado ponto triplo. Nesse ponto triplo, o que se tem é que o material coexiste na fase sólida, líquida e vapor simultaneamente. E aqui é um ponto crítico em que a gente vai falar o final da curva de vaporização, é o ponto crítico, é aquele ponto que a gente viu que é quando não há mais transição de fase entre líquido e vapor, lá no diagrama PV. Mas vamos começar nossa análise aqui pela linha A, certo? Então nós temos aqui, vamos analisar a transformação desse material a pressão constante e que a temperatura dele aumenta. Então se a gente começar aqui a baixas temperaturas, ele está no estado sólido. Então nós percorremos essa linha, pressão constante, nós aumentamos a temperatura do material, ele vem sólido, 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 chega nessa temperatura bem aqui, ele começa a derreter. Nesse ponto exato aqui, ele coexiste tanto na fase sólida quanto na fase líquida, mas se nós continuarmos aumentando a temperatura, ele se transforma em líquido, o líquido aquece, 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 e nesse ponto bem aqui, ele começa a vaporizar, e se nós continuarmos aumentando a temperatura, ele vira vapor, e o vapor continua se aquecendo. Note que essa pressão bem aqui, ela está acima do ponto triplo. E acima do ponto triplo, qualquer variação de temperatura a pressão constante, o sólido ele pode ser encontrado na natureza nas três fases, sólido, líquido e gasoso aqui. Abaixo do ponto triplo, a uma pressão abaixo do ponto triplo, o que se tem é que se você está aqui o material sólido e você uma pressão abaixo do ponto triplo e você aquece ele, o que vai acontecer é que ele não pode ser encontrado na fase líquida, ele passa do sólido direto para o gasoso. Essa curva aqui, por exemplo, você pode pensar na água, né? A pressão atmosférica é 1 atm, ela é maior do que o ponto triplo, a pressão do ponto triplo da água. Então, o que acontece é que se a gente a temperatura, uma pressão atmosférica de 1 atm, se você aumentar, se você diminuir, se você aumentar a temperatura, se você diminuir a temperatura da água, você pode encontrar a água. Né? Se você aumentar ou diminuir a temperatura, você pode encontrar a água tanto na fase vapor, na fase líquida ou na fase sólida. Isso explica porque aqui no nosso planeta nós temos as condições atmosféricas para ter vapor d'água na atmosfera, água líquida nos oceanos e gelo, por exemplo, nas geleiras no Polo Norte. Então, lá no Polo Norte nós temos temperaturas muito baixas, mas a pressão atmosférica, nós estamos aqui no sólido. Mas também é possível ter água na forma líquida e água na forma vapor na atmosfera. Já o caso deixa eu olhar aqui, o dióxido de carbono, a pressão do ponto triplo dele é muito alta. A pressão do ponto triplo é 5 atm. Então, a 1 atm, que é a nossa pressão normal, a pressão atmosférica, o dióxido de carbono ele não pode ser encontrado na fase líquida. Então, o que acontece com ele é que ele sublima direto. Se nós pegarmos a temperatura ambiente, o dióxido de carbono é gasoso, mas se a gente diminuir a temperatura, mantendo a pressão de 1 atm, o que vai acontecer é que ele vai sublimar e virar sólido sem passar pela fase líquida. Nós analisamos o diagrama, as transições de fase no diagrama P versus
ter mantendo a pressão constante e variando a temperatura, e observamos a mudança de fase de sólido para líquido e para gasoso. A gente pode fazer a mesma análise mantendo a temperatura constante e aumentando a pressão sobre o material. Vamos começar aqui por essa temperatura TB. Então nós temos bem aqui, nós começamos a uma temperatura fixa TB, que é acima da temperatura do ponto triplo, e nós aumentamos a pressão sobre esse gás. O que vai acontecer é que a gente comprime o gás, aumenta a pressão, e ele vai chegar no ponto bem aqui, em que ele passa sobre a curva de vaporização, e aqui vai haver a coexistência entre o vapor e o líquido, e se nós continuarmos aumentando a pressão, aí o vapor ele vira líquido. Então nós continuamos aumentando a pressão, mantendo a temperatura constante. Então o líquido vai ficando cada vez mais comprimido, e chega aqui o ponto da curva de fusão, nós vamos ter a mudança, a coexistência entre líquido, o material está tão comprimido que os átomos estão tão próximos uns dos outros que ali vai ter uma mistura de líquido e de sólido. Se a gente continuar aumentando a pressão sobre esse material, aí todo o líquido solidifica, e a partir daqui nós vamos ter um sólido e continuamos tentando comprimir o sólido. Agora, se nós fizermos isso a uma temperatura TD abaixo da temperatura do ponto triplo, nós começamos aqui com gás e comprimimos esse gás, e o que vai acontecer é que não vai haver uma transição de fase do vapor para o líquido. Ele vai haver a transição de fase direta do vapor para o sólido. Por quê? Porque porque nós estamos a uma temperatura abaixo do ponto triplo do material. É importante salientar que esse aqui é um gráfico PT de transições de fase típico dos materiais. Então, cada material você precisa construir um diagrama desse, e essencialmente você precisa saber qual é a curva de sublimação do material, qual é o ponto triplo, qual é a curva de fusão, qual é o conjunto de pressão e temperatura que nós vamos ter aqui, a coexistência da fusão, e também a curva de vaporização e o ponto crítico. Sabendo onde está o ponto triplo, o ponto crítico e as curvas de fusão, você consegue entender muito bem quais são as condições para ter um material na fase sólida, líquida ou gasosa, ou em alguma coexistência de fase. Mas o ponto crítico, ele é um ponto interessante que a gente viu lá no diagrama P versus V, que a uma temperatura acima do ponto crítico, não há mais uma transição do líquido para vapor, do vapor para o líquido. Então, se a gente pegar esse ponto bem aqui, vamos analisar bem aqui, uma pressão, um gás a uma pressão acima do ponto crítico, da pressão PC, a pressão crítica. E aí, nós pegamos esse gás que está bem aquecido e a gente começa a resfriar ele, ou seja, a gente anda nessa direção bem aqui. O que vai acontecer é que não vai haver uma transição de fase clara. Por quê? O que é que a gente atribui ao vapor? Baixa densidade, alta compressibilidade. E o que é que a gente atribui a um líquido? Alta densidade e baixa compressibilidade. O que vai acontecer é que vai haver aqui uma variação das características do material, em que ele vai caminhando de forma muito sutil, muito em passos bem comportados dos átomos do material, e que é impossível dizer que se ele é vapor ou se ele é líquido. Então é por isso que não é observada uma transição de fase clara de líquido e de vapor, porque você sabe qual é a condição
qual é o que é um vapor, você sabe o que é um líquido. E para essas temperaturas críticas e pressões críticas, simplesmente nessa região bem aqui, essa transição de fase não existe. E é impossível dizer o que é líquido e o que é vapor. É difícil a gente entender isso de forma intuitiva, mas isso é natural porque as temperaturas e pressões críticas dos materiais são muito acima da pressão atmosférica e das temperaturas que a gente está submetido. Então, para observar esse ponto crítico dos materiais, você precisa ir para temperaturas extremas e pressões extremas, de forma que desafia a nossa intuição, a nossa capacidade de mapear o que está acontecendo com as mudanças de fase que a gente vê no, na, na, nas condições normais de temperatura e pressão que a gente vive. Pois então, gente, aqui a gente encerra esse capítulo de propriedades térmicas da matéria e no próximo capítulo a gente vai falar das leis da termodinâmica.